Pronto. Marcel, bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o convite. Conversar com você é sempre muito bom. E eu quis te chamar porque eu vejo a maneira como você se posiciona e tem algumas críticas importantes, interessantíssimas sobre Lacan, e eu acho Uhum. extremamente válido a gente olhar isso também, Sim. tá? E eu queria que você começasse dizendo um pouquinho quem é você e como foi o seu percurso até aqui. Bom, eu quero agradecer o convite para a gente poder falar sobre isso, né? Assim, falar de psicanálise é sempre muito bom, mas falar, inclusive, de algo que a psicanálise precisa também ser dito, mas às vezes a gente, né, esconde um pouco que é a coisa ruim, né? Porque a psicanálise tem seus pontos ruins. Eu acho que as pessoas não estão muito afim de falar da coisa ruim, porque senão perde um pouco dessa lógica de endeusamento que a psicanálise tem, né? Sobretudo a psicanálise lacaniana, francesa, de modo geral. Bom, eu me formei no final de 2012 em psicologia, e depois eu entrei numa pós-graduação de leitura lacaniana em 2013, na PUC. Eu me formei na Newton, aqui em Belo Horizonte, e na PUC eu fiz essa pós-graduação, foi onde eu tive o maior contato com Lacan, e então eu na graduação já tive, mas não muito, e então nessa pós que era completamente Lacan de Miller, inclusive, né? Era uma pós que estava ali vinculada, a maioria dos professores eram da EBP, então a transmissão de Lacan era a partir da leitura wilderiana. Então eu tive um aprofundamento em Lacan a partir dessa pós, e a partir daí me dediquei muito a ler Lacan, me dediquei muito a estudar Lacan, e com isso, depois eu entrei no mestrado em 2016, que aí não teve nada de Lacan. O meu orientador, Paulo Secarelli, muito freudiano, me fez a proposta de estudar somente Freud, né? A perspectiva do feminicídio a partir de Freud, não entrar em Lacan, achei super válido, e assim fiz, né? Então passei aí muito tempo, e nesse momento eu me apaixonei um pouco mais por Freud, e aí começa um pouco do declínio com Lacan, né? Não sei se está escutando algum ruído, alguma coisa no fundo, mas é porque não Eu escuto, mas está tudo certo. está certo. Tá, pode seguir. E aí esse Freud manteve muito mais forte até que uns 3 anos para trás eu canso, no sentido de conclusão mesmo, né? De sentir que eu concluí a minha pesquisa e as minhas ideias, a minha clínica lacaniana, tanto Lacan por si, quanto pelo grupo lacaniano, as pessoas lacanianas. Os lacanianos me cansaram, mais do que Lacan. E aí eu percebi que eu não fazia parte disso. Minha clínica não era uma clínica lacaniana brasileira, né? Assim, uma brasileira afrancesada. Infelizmente, o Brasil não tem uma clínica lacaniana, nós temos uma clínica vira-lata francesa, essa clínica do cachecol, né? Que eu sempre digo, poxa, o carioca, o baiano, o mineiro, tá 40 graus de cachecol, isso só pode ser né, assim, ilusão. Uma clínica em que não se abraça o paciente, por exemplo, né? Assim, não se tem o contato físico de dar a mão. Brasileiro é quente, gente, brasileiro é tropical, na clínica tem que ser tropical. E aí eu entro com essa clínica ferenziana, é, e pesquiso profundamente Ferenc e Otto Rank, e me dedico e me encanto um pouco com essa clínica mais efetiva, né? Essa clínica do sentir com, essa clínica de uma ética humanista, né? Como diz o Erich Fromm. Né? Ele é psicanalista, mas a ética ela não pode deixar de ser humanista. Não pode deixar de se preocupar com aquele que você está escutando. Né? Assim, eu acho que é mais ou É, menos por aí que parte. a gente encontra muito isso, né? De que a gente não pode nem desejar alguma coisa aos nossos pacientes. Essa coisa extremamente distante, esse lugar onde existe um lacanês. O que que você acha disso?
O Lacanês, eu acho que eu já não gostava muito dele desde a época que eu estudava Lacan, né? Que é uma das minhas propostas, uma das coisas que eu era muito. As pessoas brigavam muito comigo, inclusive, falando que eu era disruptivo ao obscurantismo lacaniano, né? Ou seja, eu mastigava demais Lacan para transmitir Lacan. Hum, Lacan tinha que manter essa coisa enigmática, não compreendida, a compreensão de cada um de sua análise. Eu acho isso uma grande besteira. Eu acho isso uma manutenção elite intelectual, sabe? Assim, uma coisa muito intelectualizada. Eu detenho saber, você não, e para lá, né? uhum. Que aí se torna, o paciente se torna um puro laboratório, né? Sim. Eu não estou preocupado com ele, estou preocupado com aquilo que se encaixa dentro do lacanismo, né? Uhum. Você falou sobre esse sentir como. O que que é isso? É sentir com. Sentir com é uma expressão e uma proposta do Ferenczi que chama Einfühlung em alemão, que às vezes é traduzido por empatia, mas não é uma empatia do português, não é essa sensação de empatia. Não é sentir a dor do outro, mas é sentir com o outro a dor dele, né? É permitir que você esteja incluso no processo de sofrimento desse sujeito. Como o próprio Freud diz, né, assim, né, quando você está sofrendo, né, a coisa muda, né? Quando você está na iminente dor, Uhum. o único momento em que você pode mudar, de fato, é na iminência da dor. E o Ferenczi vai pegar isso e dizer, olha, eu vou tratar o meu paciente com muito amor. Isso significa que eu estou ali disposto a escutá-lo, disposto a sofrer juntamente com ele, para tentar minimamente ter um acesso a esse sofrimento, para que eu possa ofertar alguma ferramenta possível, né? Então é uma análise muito mais dedicada ao paciente, muito mais ativa, né? Muito mais ativa, muito mais presente, muito mais as emoções do analista tá em jogo também, né? Assim, um analista, por exemplo, num caso em que o paciente comenta alguma coisa, isso me causa um certo estranhamento, eu vou dizer a esse paciente, para falar, olha, é muito interessante isso que você está dizendo, porque me deu vontade de vomitar, né? Essa Hum, sensação causa em mim desse modo, assim, isso chegou em mim desse jeito. Como é que chega para você escutar isso? Ou seja, é uma troca, né? Assim, é uma possibilidade de troca. Tem uma frase do Ferenc muito bonita que ele fala, né? Assim, uma frase, não, um conceito que o analista ele precisa ser benevolente se você está disposta, você, Nayara, está disposta a atender aquela pessoa, você precisa estar, de fato, benevolente. Ele pode entender que aquele sujeito pode ter feito mal o que for, mas se você está disposto a atendê-lo, você tem que atendê-lo eticamente, né? Vou trazer um caso mais horrendo no ponto, assim, por exemplo, pedofilia. Pedofilia é uma coisa que toca todo mundo, mas se você está disposta e aceitou esse paciente, ele trazer o caso de pedofilia, que então você não leve a sua moralidade, que você atenda ele na tentativa de curá-lo dessa doença, né? Não levar como um ato de perversidade. Está disposto a atender a pessoa? Então seja benevolente, escute-o. uhum. E você acha que se fosse uma escuta em Lacan, isso seria a partir de, de, de qual lugar, assim? Vamos supor, recebe ali o Aí, caso, uhum. manejaria. Aí como eu percebo assim uma certa diferença, porque quando eu escuto o paciente no modo lacaniano, eu não escuto o paciente, eu escuto o discurso. Eu Tá. retiro ele e aquilo que ele passa, seja ele no sofrimento ou na sua satisfação, né? A gente está trazendo aqui pedofilia, mas pode ser inclusive a satisfação dele, ele fazer perversamente isso, então seja do mesmo jeito benevolente, escute-o ele eticamente, por uma pessoa que está fazendo maldade, vamos dizer assim, se você está disposto a escutar, você tem que escutar, né? É uma coisa muito semelhante, assim, a, por exemplo, a ética do médico, que interessa é o bandido, se não é, eu vou fazer cirurgia e tirar a bala dele, né? Sim. Vou tentar fazê-lo sobreviver com o tiro que ele tomou, não interessa quem seja, é mais ou menos nessa perspectiva. Mas a clínica ferenziana não está se preocupando com o discurso, está se preocupando com o sujeito, com o analisante. Inclusive, esse termo, né, analisante, quem cria é o Ferenczi. O Ferenczi que diz que ele não é meu paciente, ele é meu analisante. O paciente permite a lógica do passivo. Então, ele não é passivo depois que ele entra em análise. Ele é analisante, ele é ativo
nas suas condições funcionais, toda a sua libido, né? Então, então, pegando a sua pergunta, eu acho que tentar destrinchar lacanianamente a posição do discurso e não a posição da emoção. Eu acho que está aí a diferenciação, assim. Um está impregnado à emoção, a vivência e experiência corporal e como ele consegue dizer sobre aquilo, e o outro está mais tocado num certo discurso, assim. A gente poderia levar isso a essa coisa, eu vou usar essa palavra, né? Acho que é um tanto quanto radical, quando alguns lacanianos só querem escutar a estrutura. A estrutura, exatamente. Porque a Uhum. estrutura, embora há uma certa força em não transformar o paciente em rótulo, a estrutura é o puro rótulo, né? O neurótico obsessivo é isso, né? Então, se Sim, você fizer tal, tal, tal coisa, você é neurótico obsessivo. Para Félix, não existe, e assim como para Freud, não existe você é, né? A neurose é uma doença para Félix, e sobretudo. Então, se a Nayara está gripada, ela está gripada, ela não é uma gripe, né? Então, isso é o que o Félix vai fazer diferença. O sujeito te procura porque ele está interessado em retirar a doença dele que chama neurose. A Nayara está atendendo a pessoa e ela chega para mim e fala assim: Marcel, olha que chato, tem um mês que eu atendo esse paciente e ele não fala nada com nada. Ele tem nada para falar. É porque ele não está sofrendo de neurose. Ou seja, ele está em seu estado normal de vida. Ele não está sofrendo por nenhuma perseguição na cabeça dele, né? Não está sofrendo por nenhum amor. Quer dizer que ele é neurótico? Não, quer dizer que ele não está neurótico. Então, essa, inclusive, é uma grande virada do Ferenczi, é que o sujeito recorre à neurose quando percebe que há um buraco que se chama castração e ele não consegue lidar com a sexualidade. Aí ele recorre aos meios egóicos e narcísicos para responder isso, né? Aí ele tem uma crise neurótica. E a gente pode viver nessa crise neurótica uma vida inteira. A gente pode viver uma vida inteira doente. E é por isso que, em alguma medida, a clínica ferenziana tem cura, né? Porque o cura é sujeito dessa neurose, desta neurose especificamente, que é aquela que vai permear a vida dele, mas não quer dizer que ele não terá outras, mas aquela especificamente ele vai ressignificar. Então ele deixa de ser neurótico. Aquela neurose que persegue ele, né? Se eu posso dizer assim. é bem diferente, né, Marcel? É bem diferente, é Puta bem que diferente. pariu. É uma surra de diferença, assim. Nossa. Porque uma vai estar muito paradigma, né? Assim, tem muitas questões que se repousam, que é a estrutura, que é a forma de se posicionar, o sujeito por saber. Vamos dizer assim, tem muitas técnicas que não ensinam, né? Porque Lacan é cheio de técnica, mas não ensina técnica nenhuma. Ou seja, você tem que se posicionar como analista. Como é que ele se posiciona? Ao seu estilo, ferrou. Se eu, dependendo de como é o meu estilo, eu também sou chicoteado, né? Sim. Então é isso. É o meu estilo ao estilo do outro que não me diz como é. Então eu fico aqui no limbo, né? Fico ali naquela tristeza, sobretudo quando alguém acaba de formar na psicologia ou O entrar, começa a caos. atender. É um sofrimento da desgraça, por quê? Porque Uhum. ele não sabe aonde se pegar, né? Assim, não tem nada para se pegar. E já a clínica ferenciana ela é uma clínica que deixa muito claro: você precisa de três pontos. Você precisa escutar esse paciente de forma única, esse paciente precisa ter a sua vontade de escutá-lo. Então, se você está ali por dinheiro, já não é uma análise, né? Pode ser mais uma terapia. E, inclusive, a análise só funciona quando o seu inconsciente está às voltas. Marcel, eu não sei uma intervenção inconsciente que eu faço. O Fernando vai dizer, então você está vivendo uma terapia, você está fazendo uma terapia, que também é bom. Terapia é pazígua. A Sim. análise manifesta. A terapia ela é pazígua. E aí, claro, o sentir com, né? Assim, eu permitir que a coisa funcione a partir da minha emoção também, né? Por exemplo, eu disse há um tempo atrás, uma paciente falou que estava muito que ela queria muito, que ela só que ela não tinha tempo de colorir Bob Goods, ela comprou vários Bob Goods e não conseguia ter tempo. E aí eu convidei ela para a sessão, ela colorir, vem colorir Bob Goods na sessão, você vai ter 50 minutos para poder colorir o seu Bob Goods. Ela baixou a cabeça, ela era vídeo, né? Ela baixou a Uhum. cabeça, começou a colorir Bob Goods e falou como nunca falou na vida. Eu peguei meu Bob Goods para acompanhá-la
E a sessão aconteceu, cada um olhando o desenho do seu Bob Goods e o pau comendo. Foi na infância, falou sobre o tanto que ela gostava de colorir, o quanto que o pai. Ela foi em lugares que ela nunca disse. E a partir de então, algumas sessões têm sido a partir, com ela, sobretudo, a partir do colorir, né? Que é esse convite ao infantil. Então, assim, uma coisa que eu também percebo um pouco na clínica lacaniana é esse um pouco do abandono do infantil, que Ferenczi está o tempo todo às voltas, assim, convidando o tempo todo o infantil para falar, sabe? Uhum. É interessante isso, porque às vezes era alguém que não ia conseguir colorir sozinha, até por conta fazer aquilo, existia um histórico com o pai. E Exato. aí, numa clínica onde a gente usa o Lacan, isso estaria mais às voltas daquilo que você trouxe. Vamos escutar um discurso, vamos escutar o que é estrutural, vamos escutar fantasia, vamos marcar, é, as coisas ali de desejo, enfim. E é um movimento completamente oposto, Sim. assim. E eu fico me perguntando, porque você tinha os pacientes que talvez os que estava ali acompanhando essa coisa, né? Era e aí de repente muda. O que que você Uhum. percebeu? Lacan foi. Algumas pessoas que, inclusive, são psicanalistas lacanianos, disse: beijo, querido, não estou gostando Beijo. dessa prática, essa prática está muito legal, eu gosto de tomar uma porrada. E eu disse: o momento de Marcel, né, assim, dando surra nos outros, acabou, não tenho mais prazer nisso. E vários outros, a maioria, inclusive, comentaram de como tem sido mais interessante falar sobre si, sem aquela força de que ela está sendo julgada. A maioria falou, inclusive, desse ponto, assim, ser julgada. Eu, às vezes, como você era uma pessoa muito séria, apesar de ter humor dentro da clínica, mas antes o meu humor era cínico, hoje o meu humor é para apaziguar um pouco, né? Assim, falar, olha, o seu humor muito Uhum, cínico, o seu humor muito inteligente, na verdade não tinha muito de inteligência, era só uma casca, né? De não se aproxime. uhum, As pessoas diziam, meus pacientes diziam que, olha, eu às vezes ficava com um certo receio de falar alguma coisa por ser julgado, porque você me parecia uma pessoa muito inteligente. Agora você me parece uma pessoa normal. Eu falei, porque é isso que eu sou mesmo, né? Eu sou uma pessoa normal. Tem interesse em ser anormal, não. uhum. E, É. claro, né, assim, vai trazendo o acolhimento, convida algumas pessoas para estar mais próximo, né? Assim. Você se recorda de como foi esse momento assim que você falou? Ah, eu acho que isso não é mais interessante, não é uma coisa que está fazendo sentido, eu vou para outro lugar. Eu tenho um caminho muito pessoal com a clínica lacaniana, que eu já vinha me queixando se eu fazia uma clínica lacaniana, porque, como já comentei algumas vezes, eu me lembro de um único caso que era uma clínica de significante, único caso em que o significante veio como significante de fato, o restante que eu achava que era significante, na verdade, era palavra, não era sobre o som, e sim sobre o Hum. significado da palavra. Eu não fazia corte, eu deixava o paciente falar por seus 45 minutos, que é o 45 minutos, que é o tempo da sessão. Embora às vezes eu pudesse perceber que caberia um corte ali, eu fazia uma estratégia de, se eu cortar aqui o paciente vai ficar angustiado, eu não estou interessado na angústia dele. Então o paciente elaborava um pouco mais, sempre houve uma certa elaboração na sessão, né? E sempre eu estive muito presente na sessão, inclusive. Mas então, eu entro, começo a questionar isso e me deparo com o Ferenczi e começo a gostar bastante dele. Quando eu me relaciono hoje com a minha esposa, quando eu começo a namorar com ela, ela é humanista existencial, eu começo a perceber que o Ferenczi faz é a porta de entrada de uma psicanálise, de uma psicologia humanista. Uhum. Inclusive o Ferenczi e o Otto Rank, eles são os pais da psicoterapia breve e da psicologia humanista existencial o ranking, né, sobretudo, mas isso é uma história para depois. E aí eu começo a me sentir muita vontade em trazer o Marcel para a sessão. E aí, Nayara, quando a minha filha morre, eu percebo que eu me humanizei, sabe assim, a morte da minha filha, toda a espera dela, né, de 9 meses, e a morte dela com 38 semanas, e como as sessões dos meus pacientes, 100% deles, a minha filha estava presente, né, assim, pelos meus pacientes, trazendo ela ou trazendo a preocupação sobre mim,
e eu me senti à vontade a falar um pouco sobre isso, eu me humanizei. Eu percebi que não cabia esse Marcel ausente. Então, o Marcel analista é o Marcel, né? O Uhum. Marcel não deixa de ser Marcel quando ele é analista. Então, esse convite que eu me faço a estar presente quando necessário, né? Tem um conceito do Ferenczi que chama análise mútua, né? O Ferenczi vai dizer que às vezes é necessário você trazer um exemplo da sua vida para que abra brecha para o paciente se sentir à vontade para falar da dele, né? Então, um paciente, por exemplo, com uma certa dificuldade para falar do filho, né? Assim, eu comento sobre como foi perder minha filha. Isso daí abre um espaço para que ele possa falar muito mais facilmente do filho dele. Então, Uhum. isso é uma técnica do Férez, e isso, inclusive, é uma forma com que eu percebi. E aí nasce a minha segunda filha, né? Ó, minha segunda filha. A primeira, ela, infelizmente, nasceu morta, a segunda, felizmente, nasceu viva, e ela me humaniza em outra perspectiva, né? Assim, perspectiva de convocar o infantil. Antes eu tinha um pouco de aversão ao infantil. Eu achava que era um pouco exagero, mas hoje eu percebo que, de fato, o infantil tem que estar na clínica. A ponto de me colocar para atender crianças, né? Uhum. Hoje eu estou disposto e já estou fazendo novos pacientes nesse ano, sobretudo, eu vou aceitar só crianças para atender esses moleques, esses pequenos caos, para atendê-los e escutar um pouco, né, sobre eles, também, aprender um pouco com eles. Um filho muda a vida, né? Mas Muda. um filho faz esse efeito chegar, inclusive, onde tem a clínica. Eu acho que amplia o significado que a gente dá sobre viver. Sim, nó completamente. Catarina, que é a minha filha que faleceu, ela ela me deu uma coisa que eu me lembro muito bem, sentado aqui, inclusive, que eu me lembro que o meu primeiro paciente falando, que ele estava falando sobre a vida, eu lembro dela falando assim: você perdeu uma filha e agora eu acho que o meu problema é pequeno. Eu lembro dessa frase que eu falo para você, mas não estamos falando de tamanho, estamos falando que é seu. O problema é seu e a gente precisa escutar e precisa acolher. Eu lembro, assim, antes eu teria, às vezes, uma sensação de, nossa, bicho, eu acabei de perder uma filha, você tá falando de, sei lá, se a sua unha caiu. Depois dela, eu compreendo que dor é dor, né? Sim. Independente de como ela seja. E aí eu percebo que eu dou valor, mais valor ao meu paciente, ao meu analisante, de forma genuína, né? Uhum. Se eu estou disposto, eu vou validar o sofrimento deles, independente de qual seja. Depois a gente questiona, no primeiro a gente valida. Você sabe que, pensando nisso que você está falando em relação a essa clínica lacaniana, que ela é distante, né? E quando eu estava em um auge, assim, eu acho que todo mundo passa por essa tranqueira de ficar num auge Uhum, com Lacan e colocar ele em um lugar que não é muito interessante. sim, E a gente vê alguns colegas colocando outros colegas nesse mesmo lugar, assim, né? Num sim, certo vislumbre. E essa coisa midiática sensacionalista, cheio de cameraman, um negócio assim sim, extremamente produzido, uma certa produção artística e todas essas coisas assim. E aí por trás disso a gente escuta que é lacaniano, sabe? Eu acho que a gente precisa desvincular um pouco as coisas e essa coisa do Lacan sendo usado como um certo fetiche. O que que você sim, sim. acha? Eu acho que, infelizmente, ele virou isso, né? Ele virou um fetiche, ele virou capital, né? Sim. Lacan vende. Eu tô com um segmento de vídeos do Instagram sobre conceitos, sobretudo conceitos de Ferenczi. Eu fiz um vídeo sobre significante. Ele foi o vídeo, o que eu mais tinha era 6.000 visualizações no Instagram com o conceito de Ferenczi, 6.000. O do Lacan, que era um vídeo de 6 minutos, ele bateu 18.000. Puta merda.
18, é isso, o Lacan vende. Por quê? Porque ele Entendi. traz esse fetiche do saber completamente elitizado que, olha como esse sujeito sabe. E o tanto que eu fui elogiado por saber transmitir o que é significante. Nossa, Uhum, eu nunca pensei no significante desse jeito, porque ninguém quis trazer o que é significante. Significante é som, gente, só isso, tem mais nada do que isso, não. uhum, Fica um seminário, você lendo lá as palavras difíceis, para ele poder falar isso. Reduziria em um texto. Significante é som. Enquanto para Freud a palavra é a imagem acústica, para Lacan é só o som. E é só isso, não tem nada de mais, não. E aí se transforma numa grupo. E aí eu tenho no meu Instagram, eu tenho lá os cursos que eu já gravei, fui ver. O tanto de gente que começou a comprar os meus cursos de Lacan. Eu tenho um único curso de Lacan que é sobre o RSI. O tanto, eu boto assim, eu botei R$ 20 para assim, se quiser comprar, leve isso aí. Só não vou dar de graça porque custou alguma coisa. Então, 20, então, sabe? E o tanto que vendeu, vendeu uns 9, 10 cursos de Lacan, com uma coisa que estava emperrada, ninguém quis saber. Eu fiz esse vídeo, as pessoas procuraram, todo mundo só compartilhando o vídeo. Eu falei, é isso, o Lacan vende. E aí ele entrou nesse fetiche. Infelizmente, o Lacan é uma teoria fetichizada. E quando você fala relação sexual não existe, a pessoa fala, nossa, o que é uhum, isso? E aí te pergunta e você joga outra máxima com palavras difíceis, com atravessar, a travessia, vai usando jargões, a pessoa vai ficar encantada. Quando eu era lacaniano, eu tinha um interesse em ser essa pessoa. Eu tinha um interesse em estar no topo e sendo visto por todo mundo. Era uma das minhas vontades, assim, de ser um lacaniano referência, sabe? uhum, Quando eu percebo e faço essa mudança, essa conclusão com Lacan, eu estou dizendo conclusão porque há muito tempo eu achei que era um abandono. Não, é uma conclusão. Eu não estou abandonando ninguém. Fechou, não me interessa mais. Assim, acabou o filme. Acabou a temporada com o Lacan. E aí, quando eu vou me transformando e percebendo férias, hoje eu quero só fazer minha vida. Eu não quero aparecer. Eu não quero ter 100 mil seguidores. Eu quero ter as pessoas que tiverem interesse em me ouvir. Se elas tiverem interesse em fazer curso comigo, ótimo. Uma coisa que eu nunca me permiti com o Lacan é ser aluno. Atualmente, eu estou fazendo 3 cursos de férias com pessoas que eu percebo que elas começaram férias depois de mim, mas eu quero saber como que ela aplica. Quero saber se, não, não no sentido de eu quero ver se ela faz bem, não. Ela vai ter alguma coisa nova para me ofertar, para que eu possa ofertar aos meus alunos, né? Uma coisa que eu jamais faria com o Lacan. Faria curso se fosse com o Meller. Baixo dele, ninguém. É, isso é uma coisa que a gente vê mesmo, né? É, eles são donos de um saber e se você quiser, você que vai aprender comigo. Exato. E aí o quanto isso aparece quando esse sujeito escuta alguém, né? Esse lugar de uma certa perversidade, assim. Sim, E sim. eu vi que você, não sei se você escreveu alguma coisa sobre isso, mas de falar sobre a perversão como ato e não como estrutura. Sim, isso aí é meu, né? Fala um pouco disso aí. Essa é uma ideia que eu tenho, assim, na perspectiva de retirar essa máxima de que. Porque quando a gente estruturaliza a coisa, a gente transforma o perverso no outro, né? Então eu estou aqui fazendo desgraças ao modo comum, né? Por exemplo, uma mãe que bate no filho, espanca o filho, fala não pro filho, ela vai dizer que o perverso é o outro, não é ela, né? Então, é aí que está o ponto. Para mim, a perversão numa condição de aparelho psíquico, ela é idêntica à neurose. O que muda, o que difere a perversão da neurose? Para mim, é o ato. Enquanto o ato do neurótico é um ato de amor, o neurótico também pode encontrar o ato do gozo. E quando ele encontra o ato, ele vai em busca do ato do gozo, para mim, ele está atuando perversamente. Ele não é um perverso. Uhum, Marcel, mas você não pode falar que eu sou a mesma coisa do que sei lá, o maníaco do parque. Não, ele não é perverso na estrutura. Ele tem uma estrutura neurótica, formação neurótica. O ponto é sobre a psicopatia. Aí já é uma pulsão não refreada. O ponto que a gente pega a perversidade, a palavra perversão, como algo negativo e somente, né? O outro é perverso, o outro é ruim. Mas é fácil para o neurótico usar o outro como perverso porque eu preciso de um bode expiatório. O uhum, perverso é aquele que faz o que eu faço, né? O Freud vai dizer isso muito bem, né? Enfim, o perverso, o problema da neurose não é a sexualidade, mas a perversão. Porque o perverso faz o que eu não dou conta.
mas eu não dou conta em alguns âmbitos, né? Eu não dou conta de fazer algumas coisas, mas escondido eu faço. Então isso continua sendo perverso. Uhum. Eu continuo sendo perverso, porque para mim a perversidade ela é a base do ato. Então, o Marcel hoje pode estar fazendo. Vou usar a Nayara. Nayara aqui, simpática, legal, super, super gente boa. Faz alguma coisa com o filho dela para ver se ela não vira um monstro. Ah, não tenha dúvida. Por... Então quer dizer que ela é uma perversa? Não, ela está atuando de acordo com o que o ambiente oferta. Sim. Faz alguma coisa com a Ana Laura, minha filha, para ver se eu não arranco um braço da pessoa facilmente. Faço, faço, faço. Faço. Eu sou perverso? Não, eu sou neurótico. Só que eu estou atuando perversamente. Então, assim, pegando mais sutilmente dentro da minha teoria, da minha ideia, o que que é o ato perverso? É quando o outro recorre a mim, ele consegue se aproximar da minha fantasia, que é a minha essência, Uhum. e eu consigo responder também causando nele algum ponto de fantasia. É como se a Nayara, por exemplo, ela percebesse em modo inconsciente como que pode me castrar, em vez de eu sair e me lidar com essa castração, que eu já sou castrado fora, eu capturo a fantasia de algum modo e transformo a vida dela no inferno. Por exemplo, homens que têm uma relação tóxica, homens tóxicos. Eles são tóxicos porque eles capturaram alguma coisa da fantasia dessa pessoa, né? Eu lembro de uma paciente falando assim, sobre filho, né? Eu lembro de uma paciente falando uma coisa que me chamava muita atenção, que ela falava assim, ele ameaça levar o meu filho. E aí eu disse assim, mas ele tem condições? Ela fala, não tem nem condição nem financeira para cuidar do filho. Ele é um homem pobre, desempregado, mas ele me ameaça. Eu falei, e por que que você acredita nisso? E aí eu entendi que ele atua perversamente sobre a fantasia dela perder o filho, que é o melhor, o bem mais valioso que ela tem. Então não é sobre a possibilidade, é sobre a fantasia. Então, se o sujeito chega para Nayara e futuca a Nayara na sua fantasia essencial, e a Nayara sofre porque a fantasia retira a realidade, ele está sendo perverso. Uhum. Ele está sendo puramente. Ele não tem nenhum outro interesse senão o sofrimento de Nayara. Sim. É. Não, não é sobre realidade, é sobre a fantasia pura. Uhum. Isso é uma coisa que, se fosse pensar do ponto de vista estrutural, a gente encontra em qualquer estrutura, Qualquer. Qualquer. né? E aí, Exatamente. quando você pensa nisso, você pensa, então, no caso de estar retirando isso de uma ideia estrutural, mas Estrutura. de um ato. Exato. Porque, senão, eu sempre vou conseguir colocar. É igual o tal do narcisismo, né? A pessoa narcisista. Eu nunca vi uma pessoa dizendo, Nayara, eu sou narcisista. Não, Uhum. eu tenho um transtorno de personalidade narcisista. Não. A minha mãe é narcisista. Eu também nunca ouvi falar o pai é narcisista, inclusive. É. A minha mãe é narcisista, o meu ex é narcisista. Aquele outro que me faz sofrer é o perverso, porque o narcisismo é o perverso atual, né? Na época Uhum. do Freud era perverso, agora a gente está falando de narcisismo. Mas esse sujeito nunca sou eu mesmo, né? Como não sou eu mesmo, eu faço o quê? Transfiro para o outro. Aí é fácil o outro ser perverso. Então a perversidade está em ato. A maioria das pessoas são neuróticas. Mas, Marcelo, como é a psicose? A psicose não entra nisso, mas ela também atua com perversidade. Senão eu retiro a sabedoria de um psicótico. Não é porque ele é psicótico, ele é ignorante, Não, ele está dentro da sociedade, ele vive uma vida comum. Sim. Às vezes, quando ele encontra a sexualidade, ele recorre a ela de outro modo. Mas a perversidade, ele atua do mesmo modo, né? Do mesmo modo. O ponto que eu posso diferenciar é quando essa perversidade, ela não ela é causada a partir de um delírio. Aí está tudo certo. Aí nós não temos, né? Mas normalmente o sujeito atua. Para mim, a perversidade não é uma estrutura, mas um ato. Um ato que eu faço ou inconscientemente ou conscientemente. E do ponto de vista de Ferenzi, ele tem isso de uma questão de estar, né, é, neurose e fazer todas essas coisas assim, isso é sempre assim, pensando no ponto de vista de que, então, se é alguma coisa estrutural, é uma coisa estável. Então, ela é sempre igual. Como que é essa diferença? O Ferenc, ele não tem No entanto, que o Ferenc, ele foi tomado como o psicanalista dos casos difíceis, né? Assim, quando o caso apertava, o Freud mandava para ele, porque ele estava interessado na clínica, não estava interessado na teoria. O André Guin falou uma frase muito bonita: o Freud é o pai da teoria psicanalítica e o Ferenc é o pai da clínica.
Ele se hum, interessou em escutar e não criar uma teoria. E ele vai trabalhar uma coisa muito importante, que ele vai dizer que o caso, esse tal do caso a caso, cada neurose é de um, né? Então não dá para eu poder falar das neuroses. A neurose como um ponto crucial. Não, a neurose do Marcel é uma. Então eu vou dizer sobre a neurose do Marcel. Embora tenha técnicas que possam ser utilizadas a todos os neuróticos, mas ele não trabalha uma forma generalista da coisa, sabe assim? Ele vai tentar entender o que causa, né, como uma forma geral. Ele vai se deparar com a sexualidade, assim como Freud fez. Ele vai falar sobre o meio, né, no entanto, que ele vai trazer as neuroses de guerra. Falou, ó, tem uma coisa aqui muito semelhante a todos, embora seja cada caso a caso, tem uma coisa que é muito semelhante, que é o sofrimento pós-guerra. A gente precisa tratar, mas tem algo que é muito específico. Quando a gente vai entrando nessa neurose de guerra, a gente vê a essência do sujeito, né? Ele só está ali um sintoma de guerra, mas o ponto crucial é de cada um. Então ele vai trabalhar esse ponto e ele não vai trazer uma coisa generalista no caso. Mas ele vai dizer que vamos escutar o paciente, né? Vamos trazer essa paciente, vamos estar presente, vamos. Tem uma coisa muito bonita do Ferenc, que ele vai falar que ele trabalha muito o trauma, né? Ele fala sobre trauma, sobretudo a pensar nos traumas. Ele vai dizer, olha, o trauma, não, o problema do trauma não é o trauma em si, mas como eu rememoro o trauma hoje. uhum, Então eu tenho uma cena traumática. Essa cena traumática, o que me interessa dessa cena traumática não é quando ela aconteceu, mas como eu penso ela agora. Qual é o sentimento que eu tenho a partir do momento em que eu falo desse trauma. Esta é a preocupação do Ferenczi juntamente com o Otto Rank, né? No entanto que o conceito aqui e agora é um conceito que foi tomado pela Gestalt, mas quem criou esse conceito foi o Ferenczi, né? Foi o Otto Rank. Que é isso assim, eu quero escutar a Nayara, o trauma que ela vivenciou com 10 anos, eu quero escutar hoje. Eu quero escutar o que ele sente, o que ela sente hoje falando disso. Não é o que ela sentiu, porque o que ela sentiu está pregnado pela fantasia. Então, a Nayara vai falar, nossa, um sentimento de muita dor, muito sofrimento, eu vou pedir para que ela fale mais sobre essa dor, como que essa dor está vinculada àquela atividade, fala sobre aquela atividade, quais são os sentimentos que você tem hoje ao falar daquela atividade. Então, o tratamento da análise para Férez e Rank é quando você fala do seu trauma sem ter o sofrimento do trauma. Ou seja, a neurose do sujeito está curada. Porque eu pego uma coisa muito traumática, muito dolorosa, toda vez que eu volto eu sinto uma dor, um sofrimento, eu falo e elaboro que quando eu volto nisso eu já não tenho mais um sofrimento. Eu tenho uma paciente que eu tô precisando dispensá-la, né? Falar com ela que eu não estou conseguindo, sou eu que não estou conseguindo separar dela, hum, mas ela fala de um trauma que ela vivenciou com 12 anos, que ela entra sem conseguir falar desse trauma, embora ela diga que tenha acontecido alguma coisa com 12 anos. E aí ela conta várias e várias e várias vezes. Tem 2 anos que eu atendo. Eu já atendi de forma ferenziana, desde o início do caso. E hoje ela volta nessa cena, às vezes, inclusive, fazendo alguma piada, sabe assim? Ou seja, não tem a carga de sofrimento. Ela foi curada, pensando numa psicanálise ferenziana, rankiana. Então eu preciso dizer a ela que. E é interessantíssimo que ela fala uma expressão muito boa. Ela falou assim: Marcelo, eu tô sentindo as sessões meio. Sabe quando você puxa a gola da blusa? E aí você solta, ela fica bamba? Eu tô sentindo a sessão assim, sabe? Não tem pega. Aí a gente passou quinzenal, ela pediu para passar quinzenal, agora ela pediu para passar mensal. A gente tem que comprar uma vez por mês só para, né, assim, só para a gente poder acostumar com a ausência, porque a coisa acabou, né? A gente precisa encaminhá-la. Mas se ela tiver outro sintoma, outro trauma, aí ela vai procurar outra pessoa, porque o trauma que ela direciona, esse analista já foi curado, né? parece uma coisa sem uma certa rigidez que a gente encontra Não, em não. alguns analistas. E é uma não rigidez, inclusive, por eu acho isso bonito, porque é uma questão muito histórica. O Ferenc, ele é húngaro, né? E a Hungria, na época, estava passando pelo regime austro-húngaro. Então, inclusive, a língua húngara não se chama mágico, né? É língua mágica. Não se podia falar mágico dentro da Hungria, não se podia falar a língua oficial
da Hungria dentro da Hungria, tinha que se falar alemão. Então, dentro do consultório, a primeira coisa que ele falava com os pacientes é: você quer falar mágico ou você quer falar alemão? Eu falava: quero Uhum. falar mágico. Então, tem uma coisa já disruptiva, já progressista em cima desse ponto que traz essa fluidez, né? No entanto, que quando o Ferencz vai trazer a possibilidade da elasticidade, ele vai dizer que o analista precisa ser elástico. O analista precisa ser paciente, o analista precisa perceber e se permitir, né, que o inconsciente dele vai dizer e vai trazer um manejo. Então, assim, se o paciente está ali numa certa dureza, você vai precisar ofertar alguma coisa que a palavra não está dando conta. Então, oferte um desenho, oferte, né, que ele vai trabalhar, inclusive, análise de crianças com adultos, vai ofertar alguma coisa ao infantil. O infantil sempre aceita, né? Assim, o infantil do sujeito sempre vai aceitar. For presencial, vá sair do consultório, vá lá para a praça, sabe assim, ele sempre vai dizer: olha, oferte alguma coisa. Quando a língua está travada, o corpo quer dizer que ele não está se sentindo bem, né? Então é isso, uma criança de 3 4 anos, quando ela está no lugar, ela vai ficar acuada perto da mãe. O que a Uhum. gente tem que fazer? A gente tem que criar mecanismos para trazer ela para um ambiente mais leve, mais gostoso, né? Se tiver um barulho, muito escuro, ela vai ficar com medo. Então, deixa a coisa acesa, traz esse paciente para se sentir mais. Tem nada de rigidez, tem nada de rigidez, nada, nada. Eu achei bacana essa parte que você falou, que ele fica interessado não por essa questão teórica e não que ele estava dispensando algo Uhum. teórico, mas ele dá lugar a uma realidade de cada Sim, um. E eu sinto um pouco não, eu sinto bastante falta disso, principalmente quando eu dou supervisão clínica, sim, de algumas pessoas ficarem mais preocupadas em descobrir qual é a estrutura do que aquilo que o paciente muitas vezes ele está falando de uma vidinha de merda que ele está levando e sim. aquilo não está recebendo um lugar, porque às vezes a preocupação é marcar o sujeito, marcar, 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 marcar. Óbvio. Puta, eu acho isso chato demais. Eu acho isso, inclusive, acho que a gente até pode usar isso, sabe? Parece que existe um gozo ali. Sim. Sim, né? De preciso causar angústia. Sessão boa é a sessão que o paciente saiu chorando. Isso Uhum. é um negócio pavoroso. É uma perversidade do analista, né? Pra Para a caramba. coisa funcionar, eu tenho que fazer o sujeito chorar. Não, para a Isso. minha análise, para os meus analisantes funcionarem, eu preciso ele sair aliviado, ele sair agradecido, porque ele não queria ir, porque ele já está cansado e sai de lá falando: que bom que eu vim, né? Que bom que eu vim, porque olha, eu saí daqui, eu estava confuso, num saco, eu vou até tomar um sorvete agora. É isso. Uhum. Teve um paciente meu que ele se cometeu suicídio. Mas ele trouxe um conceito que me marcou muito, assim. Ele escreveu uma carta e dentro dessa carta um Eu dos me tópicos lembro foi disso. ele oferecendo para análise, assim, oferecendo o que que a análise era para ele. E ele falou uma coisa linda, assim, não fala análise, fala terapia. Ele diz assim: agradeço muito a terapia porque a terapia foi o único lugar que me ofertou dignidade, sabendo que eu ia morrer. Eu achei isso tão bonito, assim, porque é isso que ele. Para mim, é isso que é análise. Eu vou ofertar dignidade para esse sujeito que está vivo, né, assim. Eu preciso ofertar dignidade. Então, ele vem sem dignidade. E minha meta, se eu posso dizer, qual que é a minha meta ao atender o paciente, é que o meu paciente saia digno, saia com dignidade. Mais dignidade do que ele entrou. Porque quer dizer que ele não vai sair daqui e pode ser atropelado, Uhum. como uma paciente minha disse uma vez saindo há 5, 6 anos atrás da sessão comigo. Ela falou: olha, Marcelo, eu saí tão desnorteado que eu quase fui atropelado, porque eu não estava prestando atenção em nada. Eu só chorava. Eu Uhum. achava aquilo brilhante. Eu acho, assim, no entanto, que Isso. quando essa paciente retorna, a primeira coisa que eu digo para ela é desculpa. Sabe? Peço a ela desculpa pelo meu ato perverso daquilo. Que é uma coisa do Ferenc, inclusive. Assim, se você percebeu que você está errado, diga ao seu paciente que você errou, Uhum. porque isso mantém a transferência viva, né? Eu Os acho isso muito lacanianos. bonito. Os lacanianos Chora, fazendo. chora, 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 chora. Sim. Isso é uma outra coisa que eu acho nojenta até, sabe? É essa coisa do. Parece que todas as palavras que os analisandos falam vira contra eles. Vira.
é uma tentativa. Eu estava pensando esses dias para trás, conversando com um amigo, e me caiu a real assim. Eu falei, gente, eu acho que eu, quando era um psicanalista lacaniano, a minha função era de fazer, de apontar as hipocrisias do paciente. Uhum. Sabe assim, como se minha função fosse essa, assim. Você está falando isso aqui, mas você faz isso aqui. Você está falando, sabe assim, Terrível. é, todo mundo é hipócrita, né, assim. Uhum. Hipocrisia faz parte da vida, porque eu preciso dizer uma coisa para me sentir santo e às vezes cair nesse princípio de prazer mesmo. Tá tudo bom, tá tudo certo. Desde que não me mate, tá tudo certo. Mas era uma coisa assim meio de apontar as contradições. Sim. Eu preciso apontar as contradições do paciente. Olha como ele goza, tem que esfregar na cara dele. Que ele falou, ele está chorando porque a mãe morreu, mas semana retrasada ele estava dizendo para a mãe morra, Que sabe? horror. Mas tu É sabe verdade. que eu escuto isso, tipo assim, os lacanianos jogando isso para os millerianos, de que eles são assim, mas os lacanianos também são, É. tá? Essa Lacaniano não coisa. faz isso, não. Não foge, não. Eles fazem a mesma coisa. Pode não. E eu sinto isso, sim, né, porque além de ser uma coisa que eu gosto muito em mim, que eu sou fofoqueiro, né? Então eu vou buscar a vida pessoal das pessoas. E a vida do pessoal do Lacan, ela é uma porcaria, Lacan é porco, né? Assim, Lacan, Sim. pessoa, é uma pessoa, assim, deplorável. Então, assim, o que ele fazia na clínica era uma coisa de que a gente vai dizer de pura estratégia, mas é de ele fazia porque ele sabia que ele não ia ser questionado, porque ele era Lacan, né? O nome dele, Então, né? enquanto se vai a um lugar e cobra assim, assado, não é estratégia, não. É o Lacan dizendo, eu posso tudo, né? Me dê Uhum. tudo que você tem na carteira, né? Tem Nossa, esse aquele é o pior caso. para mim. Me dê tudo que você tem na carteira, aí a pessoa tem te recebido, entrega para ele, assim, vários e vários valores e sessões. Não é porque aquilo está sendo estratégico, não. Aquilo ali ele está falando, eu posso tudo, né? Isso. Eu posso tudo naquilo que me fortalece, Lacan, né? Então, assim, eu posso tudo naquilo que me fortalece, que sou eu mesmo, meu nome. Então, assim, é uma coisa muito bizonha, muito bizonha. É isso e também aquela coisa de a galera fazer fila e ele escolher a dedo quem que ele ia escutar, sabe assim? E Os preferidos. tem gente que tenta pôr isso, sabe? Tipo, a gente também tem outras coisas, a vida não é só ir à sessão. Eu não tenho como Exatamente. te dar todo esse dinheiro, eu tenho contas a pagar, bebê. Exatamente. A minha Sabe? vida Como é que não você é sobre a exige análise, do não. outro? Sabe? Eu acho que esse ponto ele é interessante, só que o que que a gente encontra? A galera justifica isso, né? Justifica isso colocando, ah, isso era manejo. Isso. Então, assim, a falta de vergonha e a violência no sentido de colocar o sujeito, né, assim, contra aquilo que talvez ele não queira fazer, se torna um manejo, né? Assim. É. Eu digo uma coisa assim, né? Muita gente questiona que tem uma coisa do Férez que chama técnica ativa. O Férez abandona isso depois de uns anos, mas eu, Marcel, mantenho, assim, ao meu modo, que é pedir o sujeito para que ele possa se encarar aquilo que ele está dizendo que ele não gosta. Por exemplo, tem uma paciente minha que veio falando que ela gosta de academia, mas ela não, ela não vai à academia. E aí eu disse um dia na sessão para ela, eu falei, eu gostaria que essa semana você fosse à academia. Fosse e me contasse qual é a sensação de estar lá, qual é a sensação de ir até lá, qual é a sensação de o momento em que você toma banho ou você vai trocar de roupa. A partir daí eu gostaria que você pudesse pensar nas sensações, naquilo que você sente. Você está dizendo que gosta de academia, mas não vai e sofre por isso. Talvez você nem goste de academia, né? E aí seria bom a gente entender que você não gosta de academia para parar com esse sofrimento bobo. Então ela vai e aí ela se depara com uma violência absurda, que ela falou, olha, eu estava indo para academia, e neste caminho eu passo por duas obras, e aí você está com roupa de academia, passando de dia, vários homens te Sim, violentando com palavras. sim. E aí ela disse uma coisa que em um ano eu nunca ouvi dela, que foi, me fez lembrar do meu pai, quando meu pai fez um comentário sexual comigo quando eu tinha 12, 13 anos. E aí a coisa desencadeia. Não é que ela não gosta de academia, é que ela não gosta de escutar e rememorar essa violência do pai. Uhum. Então, algumas pessoas vão falar que o que eu fiz é imposição. Não, eu digo para ela que é importante
para o nosso trabalho que ela faça isso, do mesmo jeito que o médico vai dizer, olha, eu acho que você deveria tomar um antibiótico se você quer curar, né? Então, Uhum. assim, para testar coisa, em algum momento eu preciso pedir para que você faça alguma coisa. O Lacan vai chamar isso de responder demanda, vai responder, sei lá o que Sim. que é, mas assim. Mas eu me Sugestão. importo. Sugestão, o Férez, inclusive, tem um texto que chama, né, assim, sobre a contraindicações do técnica ativa, que ele vai, inclusive, ter uma parte que ele vai dedicar a dizer o que que é sugestão, o que que é técnica ativa. Ele Uhum. vai descrever muito bem lá que isso não é uma sugestão, isso é uma indicação que se faz, né? E é uma coisa muito, muito importante, assim, mas é isso, a clínica, felizmente, lacaniana, depois que se passa por um tempo no Lacan, eu vejo que ela é, ao meu modo hoje, um pouco, um tanto quanto violenta, sabe assim, Sim. Cansativa. cansativa. Esse Lacan permeado pelo brasileiro, que vem de uma lógica francesa, né, assim, eu acho, como diz um amigo meu, eu adoro, ele é lacaniano, mas eu adoro ele. Eu tenho até amigos. E até Ele amigos diz são. assim, tem até amigos que são. Ele diz assim, a minha clínica é baiana. Eu acho isso brilhante, assim, porque não é uma clínica lacaniana francesa, é uma clínica baiana, é uma clínica de trazer a cultura baiana, de trazer as expressões baianas, de trazer, sabe assim, eu achei isso bonito que ele diz isso, Sim, assim, porque o Brasil precisa da sua identidade psicanalítica. O Brasil não tem. concordo. Nós não temos. O argentino tem. O Uhum. brasileiro não tem. O brasileiro ainda tenta copiar a psicanálise francesa. Para mim, já é excomungado a gente tentar fazer uma clínica de significante. Para mim, isso é absurdo, né? Porque quando se tem uma língua francesa em que a fonética é muito semelhante uma palavra para outra, aí faz sentido o significante. No Uhum. português, a gente tem muito mais palavras, sobretudo português Brasil, temos muito mais palavras e a fonética de uma palavra para outra é muito difícil. Tirando manga, né, que aí você vai saber de uma manga ou de outra. Mas, por exemplo, mère em francês é prefeito, mãe e mar. Sabe Uhum. assim? Isso é o significante, é o som mère, que eu posso trazer qualquer um desses significados para dentro da coisa. Assim. Isso é bonito, por quê? Porque é francês, né? Cabe Uhum. no. Eu lembro de o Lacan falando, né? O Freud não trabalhou com significante porque não existia linguística na época dele. Prepotência, querido. O Freud era alemão. Ele tem uma palavra para dizer ficar em pé no meio da rua. Uma palavra para isso. Sabe? Uma criança de 10 anos alemã, ela fala 11 mil palavras. O francês não fala 11 mil palavras nem quando morre. Sabe? Uhum. Então, assim, é uma palavra específica para tudo. Daquilo. Não cabe som. Não cabe som. Não cabe essa, cabe a interpretação, mas não cabe essa jogada de som. E o brasileiro tenta, sabe assim, trazer esse afrancesar aí que me irrita um pouco. Sim, não é Sabe? uma coisa que funciona, né? A gente precisa rever Não, isso. E, Marcel, dado a hora, eu preciso encerrar. A gente vai ter que fazer parte 2, perfeito, porque estarei eu aqui. achei ótimo. E eu espero que as pessoas que vão assistir isso, elas possam se questionar com o modo como elas Sim, estão fazendo com a própria clínica. E isso não significa parar de estudar o Lacan. Isso não apenas, mesmo. isso significa olhar de uma maneira sincera e clara, mesmo que isso, né, cause um horror, porque eu passei por isso, de você olhar a sua clínica e falar, cara, o que que eu estou fazendo com a galera? E aí a gente precisa olhar para isso, que é nosso, e a gente se apropria dizendo, é porque eu sou lacaniana. Então, Exatamente. eu acho fundamental esse papo, não foi à toa que eu quis estar aqui e a gente poder falar sobre isso porque Uhum. é uma coisa um tanto quanto urgente. E eu Sim. agradeço imensamente que você está aqui e eu vou te convidar de novo para um outro Eu momento. vou aceitar de novo. Beleza. Marcel, Eu obrigada acho, de novo, tá eu bom? que agradeço. Eu acho importante esse movimento de questionar, né? Assim, eu acho tão triste, assim, algumas pessoas que elas, por exemplo, elas estudam Lacan e amarram Lacan com Freud, assim, querido, não tem jeito. O inconsciente de Freud é diferente de Lacan. Então, Sim, se quer estudar Lacan, tá tudo bem, estuda Lacan.
Mas questione onde você está indo e o que você está fazendo com aquilo. Não é para abandonar, não é para abrir mão. Sobretudo, você que acabou de entrar, está perdido na clínica, eu tenho que fazer assim, ou se assado. Não pega gente graúda como exemplo, não, porque Não. eles fazem só cagada, só que Estrelinha. tomado como manejo, sabe? É só um sujeito que percebeu e acredita que pode ser violento e ser chamado de manejo. Faça a sua clínica com muito carinho, com muito amor. Não se esqueça que ali que está te pedindo, está ali na sua frente falando, é uma pessoa em sofrimento. Não Perfeito. se esqueça disso. Não é um discurso, não é um instrutor, é uma pessoa. Uhum. E ela precisa de minimamente um pouquinho da sua atenção. Ah, vou ficar com a atenção flutuante. Não, você precisa estar ali. Esteja ali, por favor. Senão, me encaminha, que eu conheço pessoas boas para. Isso. Achei ótimo isso. Vamos até encerrar assim. Ficou muito bonito. Marcelo, Beijo, um querida. beijo e até a próxima. Tchauzinho. Até. Tchau, tchau.